Igreja Apostólica Viver em Cristo. Igreja Apostólica Viver em Cristo. Salvando almas. Romanos 9, versículo 6. Versículo 6, presta atenção. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos do quê? Da promessa. Olha para mim e presta atenção. Não adianta você dizer, você pôr na tua cabeça, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus e acabou. Não. Mas eu me batizei nas águas, mas eu frequento a igreja. Não. Só é considerado filho de Deus os que ficam na promessa, que significa os que ficam na palavra. Aqueles que ficam na palavra são considerados por Deus como filhos. Aí, como filhos, eu já me tornei o quê? Herdeiro de Deus e herdeiro das suas promessas, como uma vida próspera, como uma vida com saúde, como uma vida abençoada. Quando a pessoa ela sai da palavra, deixa de ser barro, e ela de repente diz, eu agora sou oleiro, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Mas não faz segundo a palavra de quem? Então a pessoa por Deus não é considerado nem filho e nem filha, porque saiu da palavra, da promessa, da obediência. Isso aqui é muito importante, presta atenção, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Olha só, aí aqui ele explica, olha para mim, não é para ler tudo não. Aí aqui ele explica que dentro de Rebeca havia gêmeos, e Deus havia determinado um propósito na vida daqueles gêmeos, daquelas crianças. Deus havia jogado ali uma palavra, uma promessa, e que iria se cumprir, que o maior iria servir o menor. E a palavra de Deus, ela não falha, ela nem tarda e ela nem falha. Não, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus nunca tarda. Deus, ele age na hora certa, no momento certo. Somos nós que deixamos a posição de barro e queremos apressar o agir das coisas. Aí eu fico sem a promessa cumprida na minha vida, porque eu não sei esperar. A Rebeca, ela teve que esperar 9 meses para nascer os filhos. Fala para o irmão, tudo é no tempo certo, é no tempo de Deus. Então o barro, ele é amassado, ele é esticado, ele é enrolado, mas ele sabe que ele está sendo cuidado por boas mãos. Agora você quer ficar nas mãos de Deus ou nas mãos do diabo? Quem é barro é tratado pelas mãos de Deus. Quem não quer que Deus trate dele, então o diabo vai tratar. O diabo vai tratar.
Você quer ver uma coisa? Não se brinca com a obra de Deus. Não se zomba com a obra de Deus. Não se brinca. Tem muita gente endemoniada, com espíritos de demônios, pregando a Bíblia, dizendo que são homens de Deus, e não são, porque nunca foram o quê? Barro. Nunca foram barro. Então o diabo, ele fica olhando para mim, e ele fica olhando para vocês, queimando ele aqui. Queima, sai demônio, está amarrado, porque aqui é um ministério que expulsa demônio. Aqui a gente enfrenta o capeta. Quem veio sexta-feira aqui? É ou não é verdade? Aqui a gente não tem conversa não, a gente manda o fogo cair mesmo. Aí a pessoa, ela fica dentro da igreja, no púlpito, dentro da igreja, não querendo ficar como barro. Quer beber, quer fumar, quer prostituir, quer fazer um monte de coisa errada. Vai cair nas mãos do diabo. Aqui eu já expliquei acerca do que o maior iria servir o menor. Mas vamos ler. Diz assim, versículo 12: já fora dito a ela, a Rebeca no caso, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Olha só, os dois eram irmãos, os dois eram filhos de Deus, mas Deus, Ele se agrada de quem é barro, mas Deus não se agrada de quem é autossuficiente. Eu não sou autossuficiente para tomar decisão nenhuma na minha vida. Quando eu vou tomar uma decisão na minha vida, eu oro, eu jejuo, eu penso 1000 vezes. E ainda quando eu vou tomar decisão, eu peço para o Espírito Santo falar comigo. Fala comigo. Porque eu sei que Ele é oleiro e eu tenho que seguir a sua própria vontade, o seu desejo. Se eu quiser ser bem-sucedido, se eu quiser ter a ajuda de Deus, se eu quiser que Deus me livre de quê? Dos acidentes, das mortes, se eu quiser que Deus me livre de um AVC, se eu quiser que Deus me livre de um derrame, de um câncer, de sei lá que doença que mata, eu preciso me colocar na posição de barro todo dia. Quando a crista quiser subir, quando a crista quiser levantar, quando eu quiser começar, eu vou decidir minha vida agora, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando eu quiser, aí eu tenho que lembrar que eu sou barro. Eu tenho que lembrar que eu sou barro. Meu amigo, deixa que Deus venha tratar de você, cuidar de você. Se Ele precisar quebrar e fazer de novo, deixa Ele te quebrar. Se Ele precisar te apertar um pouquinho, deixa Ele te apertar. Se Ele precisar te amassar um pouquinho, deixa Ele te amassar. Ele sempre vai fazer de você uma pessoa melhor. Mas se você quiser continuar esse vaso ruim aí, dizem que vaso ruim não quebra, mas quebra, viu? Quebra a cara, quebra a boca, quebra nariz, quebra tudo. Fala para o irmão, vai ser vaso ruim ou vai ser barro? O que você quer ser? Vaso ruim ou barro? O barro não decide o seu destino. O barro é dirigido por ele. Não adianta você querer adiantar não, viu? É no tempo certo, é na hora certa. Fala para o irmão, está impaciente? Está desesperado? Aprende a esperar. Aí tem gente que a palavra está servindo, tá ou não tá? Tá ou não tá? Aí a pessoa deve pensar assim: nossa, alguém foi lá falar para o bispo alguma coisa de mim. Olha aí, ó, alguém foi, eu acho que alguém da minha família ligou para ele. Olha, você não acredita que eu tenho o Espírito Santo, não? O Espírito Santo conhece todos os corações, conhece todas as pessoas.
Poxa, eu discuti com a minha mulher porque eu estou impaciente para comprar um carro e ela disse que é para esperar. Será que ela ligou para o bispo? Quem está entendendo? Levanta a mão. É assim mesmo. Teve uma irmã que trouxe o irmão na igreja. O irmão nunca mais eu volto naquela igreja. Você foi contar minha vida toda para o seu bispo? Aí ela trouxe a irmã depois. A irmã foi embora e falou: nossa, bem que o fulano falou que você conta a nossa vida para o bispo da igreja, né? Você contou toda a minha história para ele? E ela falou: que isso, eu não falei nada. Mas a pessoa, ela não quer ser moldada, ela não quer ser mudada, ela não quer ser edificada, transformada pelo oleiro. Então quando o oleiro começa a pôr a mãozinha dele em você, através da palavra, a pessoa começa a se esquivar. Não, eu não quero ouvir isso. Então você vai ter duas opções, você vai ter duas escolhas. Você vai ter a escolha de Deus te amar, ou você vai ter a escolha de Deus se aborrecer com você. Eu quero a escolha que Deus venha me amar, porque se Ele me amar vai dar tudo certo para mim. Versículo 14: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Deus é injusto, pessoal? De modo nenhum, pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Olha só, Deus ele tem misericórdia de quem Ele quer, Deus ele tem compaixão de quem Ele quer. Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão de quem Ele quer. E no caso de Jacó e Esaú, Deus não teve compaixão de Esaú, Deus não teve misericórdia dele, porque ele rejeitou a promessa, ele rejeitou a palavra. E tem casos que Deus tenha compaixão, tenha misericórdia. Lembra do Pedro? Negou Jesus quantas vezes? Negou Jesus quantas vezes? E Jesus não teve compaixão e perdoou ele? Então Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E seja grato a Deus se Ele tiver misericórdia de você. Então seja barro, seja útil para Deus, deixa Ele te moldar. Eu não sei você, só se Jesus voltar logo, mas eu não sei você, né? Tem gente que já está morrendo, né? Eu não sei você, eu vou viver muitos anos ainda. Quem vai viver muitos anos ainda? Eu vou viver muitos anos ainda. Tem gente que não adianta, ela quer decidir o destino dos outros, quer decidir, meu irmão, está na mão de Deus. Se é barro, vamos lá comigo, se é barro, está na mão de Deus. Se não é barro, está na mão do diabo. Então se está na mão de Deus, eu vou confiar. É ou não é? Agora está na mão do diabo, está ferrado. Mas se está na mão de Deus, está protegido, está guardado. O que é meu ninguém toma, o que é meu ninguém tira. Eu vou esperar para a hora certa. Amém? Agora, a pessoa, ela quer que Deus se agrade dela, quer que Deus se agrade dele, mas não é barro. Não é. Não deixa o oleiro trabalhar. Ele não, o oleiro que faz vaso, faz essas coisas assim, ele não consegue trabalhar com massa dura. A massa tem que estar o quê? Tem que estar mole, flexível, macia, para ele poder fazer a coisa, pô. Aí Deus quer trabalhar contigo, você é duro, duro de coração, duro de pensamento. Aí não dá para Deus fazer a obra. Então não há injustiça da parte de Deus, Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. Versículo 16: assim pois não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de Deus usar a sua o quê? Misericórdia. Então olha, você pode até correr na frente, mas não depende de quem corre, depende de Deus quiser te entregar aquela bênção ou não.
Porque eu vou fazer hora extra, porque eu vou arrumar outro emprego, porque eu vou ficar com 3 empregos, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, e vai dar certo. Não depende de quem quer e de quem corre, depende de Deus. Tem misericórdia para te dar aquela casa, para te dar aquele carro, para converter teu marido, para te dar saúde. Se Deus quiser, você vai ter. Se Deus não quiser, você não vai ter. Não depende de quem quer e não depende de quem corre. Depende de Deus se compadecer de mim e se compadecer de você. Depende de Deus querer te entregar aquela bênção. Agora, como que Deus vai te entregar a bênção? Se a massa é dura. É dura. Porque eu bebo há 20 anos, eu não vou parar de beber. Porque eu fumo, porque eu gosto de fumar, eu não vou parar de fumar. Eu vou procurar uma igreja que o pastor não fala mal do cigarro. Eu vou procurar uma igreja que o pastor não fala mal da pinga, da cerveja. Olha que louco, a pessoa não quer ser moldada, não quer que Deus transforme ela. Ela quer continuar sendo a velha o quê? Criatura. Vigia a igreja. Porque Deus procura quem é barro, quem espera o tempo de Deus, quem deixa Deus dar a última palavra. Vigia a igreja, não caia em tentação de vícios, de adultério, de fornicação. Você não está zombando de mim, você está zombando de Deus. Olha só. Versículo 16, leia alto aí, por favor. Quem quer que Deus usa de misericórdia com você? Eu quero. Oh meu Deus, porque eu sou falho, eu sou pecador. Todos nós somos. Agora, como Deus vai usar de misericórdia na vida de uma pessoa que não é barro? Não deixa Deus trabalhar. Porque Deus tem que usar alguém para trabalhar. Para fazer o quê? Faz assim todo mundo, ó. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Amassar. Apertar para aqui e para cá. Não é? Aí Deus vai usar quem para amassar? E tem massa que está meia dura. Quando vai fazer um pão, vai fazer alguma coisa assim, um salgado, a massa está meia dura. Não tem aqueles rolos? Aí faz o que com o rolo? Só que aí a pessoa não aguenta, né? Está amassando, está apertando, está doendo. Mas vai te fazer melhor. Deixa Deus te amassar. Fala, deixa Deus te amassar, irmão. Aí a pessoa fala assim: Deus eu deixo, mas o bispo não. Mas como que Deus vai trabalhar em você se Ele trabalha através do quê? Da palavra. E a palavra é transmitida pelos servos dele. Seja inteligente. Você está entendendo? Deus trabalha através da palavra ministrada, falada, a palavra em todos os sentidos, da bênção, da profecia, da exortação, e Ele faz isso através dos seus ministros, né? Então as pessoas, elas meio que não fogem do oleiro, foge da massa, das mãos do oleiro. Vamos encerrar, e diz assim aqui no versículo 16: assim pois não depende de quem quer ou de quem corre, não adianta correr, mas Deus usar sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem Ele misericórdia de quem quer, e também Ele endurece a quem lhe apraz. Amém? Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Eu tenho que resistir à vontade de Deus? Não. Quem és tu, ó homem? Diga, quem sou eu? Para discutires com Deus? Quem somos nós para discutir com Deus? Só que para aqui, ó, lê de novo esse versículo aqui, por favor, em nome de Jesus. Leia aqui esse versículo 20, leia aqui.
Aí a pessoa ela diz assim, olha para mim. A pessoa ela diz assim, mas eu não discuto com Deus, eu sou fiel a Deus, eu temo a Deus. Opa, quem és tu para discutir com Deus? Porque Deus ele é o oleiro, ele quer apertar, ele quer te dirigir, ele quer te mostrar, ele quer te esticar, ele quer te levantar, ele quer poder ter acesso à massa. Só que ele vai usar alguém. Ele vai usar alguém. Faz uma língua na folha aí. Faz. Vamos, dobra a folha aí. Dobrou? Para não perder? Vai uma página na frente aí, duas à frente aí, Romanos 13. Olha o que diz aqui Romanos 13. Está falando de autoridade de Deus, autoridade espiritual. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por eles o quê? De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste o quê? A ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo o quê? Porque os magistrados, a autoridade, não são para temor quando se faz o bem, e sim para quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o que da autoridade? O louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus, para o teu bem. Entretanto, se fizeres algo mal, errado, teme, porque não é sem motivo que a autoridade traz o que? A espada, pois é ministro de Deus, e a autoridade ela é o que? Vingador para castigar o que pratica o mal. Então o oleiro, ele vai usar a autoridade dele para te fazer o bem, uma boa massa, como ele também vai usar a autoridade dele, em certos casos, para te fazer o mal. Então a pessoa, ela tem que entender que Deus ele age, mas através dos seus ministros. Ele é o oleiro, mas somos nós que batemos na massa. E eu digo para você ainda, é melhor você ser batido aqui dentro, for chamado a atenção na palavra, for repreendido, do que Deus te repreender lá fora. Porque lá fora não vai ser alerta, não vai ser aviso, não vai ser repreensão. Lá fora vai ser mão pesando. E Deus pesa a mão. Então, glória a Deus, a massa estava ficando dura, mas hoje a massa ficou molinha, porque o culto hoje, ó, faz assim todo mundo, ó. O culto hoje, ó, amassou meu couro. A massa ficou molinha, glória a Deus. Está entendendo? Quem está entendendo? Levanta a mão. E igreja que o pastor não é autoridade de Deus, que deixa a obreira amigada de obreira pôr na mão na cabeça dos outros, que deixa o obreiro giramundo girando na igreja lá, cheio de gíria, não tem autoridade aonde? Na igreja, não tem Deus ali. É a porta o quê? Pode tudo. Então ali quem reina é o diabo. Porque aonde há Deus, há autoridade. Aonde há autoridade, há espada. E isso também condiz com a sua salvação, é concernente à sua salvação. Para ser salvo, você tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual verdadeira. Diga graças a Deus. Amém? Volta lá para o capítulo 9, para o versículo 20. Leia bem alto o versículo 20. Só quem está na fé, leia alto. Ou não tem, leia aí o 21, leia bem alto aí, vamos lá, cadê o povo? E aí, quem quer ser vaso de honra? Levanta a mão. Então a massa tem que ser o quê? Molinha.
Fala para o irmão do lado, tá mole essa carcaça ou tá dura? Molinha. A pessoa tem que estar maleável, pode me mudar, pode me transformar. Talvez a mudança não vai acontecer de uma hora ao quê? Mas aos pouquinhos Deus vai te mudando, vai te moldando, vai te ajudando. Aos pouquinhos Deus vai trabalhando em você. Aí você, como uma boa massa, você vai se tornar um vaso de honra. Ele vai te dar prosperidade, vai te dar saúde, vai fazer milagre, vai abrir portas, vai te fazer feliz. A sua felicidade depende se você é barro ou não. Amém? Quem entendeu a palavra de hoje? Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus agir em você. Deixa Deus te fazer uma pessoa melhor. Glória a Deus. Porque se eu for um bom barro, eu vou ser de honra. Se eu for um mau barro, uma má massa, eu vou ser descartado. Então nós temos que ser boa massa. Deus, o que tiver que mudar em mim, muda. O que tiver que me quebrar, quebra. Faz de mim o que o Senhor quiser. Aí Deus vai usar quem? A autoridade. Vai dar uma palavra, vai te chamar a atenção, vai te dar um toque para trabalhar em você. Ou você leva para o lado pessoal, ou você leva para o lado espiritual. Quem entendeu? Levanta a mão. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para quê? Então dentro da igreja, Deus suporta os vasos do quê? De ira que estão dentro da igreja. Tem muito vaso de ira na igreja, que Deus só está esperando para lançar no fogo, porque o juízo vai começar dentro da igreja. Então dentro da igreja tem muita gente que não é vaso de honra, é vaso de ira, que Deus fica suportando, que Deus fica tolerando. Muito pastor que não é vaso de honra, é vaso de ira, que Deus vai mandar para o fogo. Então Deus, ele fica suportando o tempo, longânimo, suportando para que o juízo se estabeleça. Então você, quando o Senhor for tomar juízo, fazer com que aconteça a justiça, você tem que estar como vaso de honra, não de vergonha, não de ira, preparado para a destruição. E nós procuramos preparar aqui pessoas que sejam vasos de honra, a fim de que também, olha só, para os vasos de ira, está preparado para quê os vasos de ira? Vai tudo para o inferno, é ou não é? Preparado para a perdição os vasos de ira. E os vasos de honra? A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, de honra, que para a glória preparou. Então Deus preparou os vasos que são de honra, de misericórdia, Deus preparou para a glória. E os vasos da ira, para o fogo. A massa aí está boa ou está ruim? Pergunta para o irmão aí, está boa ou está ruim essa massa? Então pode chegar aqui uma prostituta, pode chegar aqui um homossexual, pode chegar aqui um traficante, pode chegar aqui um pastor corrupto, pode chegar aqui quem for, sentar. Ele vai ouvir a palavra. E aqui a pessoa ouve a palavra, ouve ou não ouve? Vai ouvir a palavra. Se a pessoa quer se arrepender, ela fala: gostei dessa igreja, porque aqui tem autoridade, aqui tem vingador de Deus que carrega a espada, aqui tem um ministro que amassa a massa, e eu preciso ser amassado, eu preciso ser moldado, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu quero a minha salvação. Então a pessoa, ela permite que Deus comece a modelar ela, vai perdendo o desejo do vício, vai perdendo a malandragem, vai perdendo o desejo de pecar, vai perdendo, e vai se tornando um vaso de misericórdia.
Agora, vaso de ira, eu já sei a palavra, eu já sou crente há 20 anos, eu sei da Bíblia mais do que o bispo. Eu até acredito que tem gente que conhece a Bíblia mais do que eu, mas não vive 1/3 da Bíblia. A letra mata, meu filho. Não adianta nada conhecer tudo e não viver um pouquinho que seja. Amém? Nós somos vaso, Ele é o oleiro. Dê uma salva de palmas para Ele, amém? Igreja Apostólica Viver em Cristo, curando almas e salvando vidas.